Então, oitavo ano, página 55 agora. Na página 55, ele trabalha o chamado histograma. E no finalzinho da página 55, ele te dá a definição do que é um histograma. Histograma é uma representação gráfica feita por meio de barras, olha bem, é um gráfico de barras que ficam juntos e que considera uma distribuição de frequência, classes, de um conjunto de dados quantitativos contínuo. O que vai ser essa classe, essa frequência, melhor dizendo? Frequência indica a quantidade de vezes que um elemento qualquer se repete. Então, o termo frequência, ele indica a quantidade de vezes que um elemento se repete. Outro pouco ele fala, classes são a quantidades de intervalos que eu vou ter em uma determinada análise. Então, classe são a quantidade de intervalos que eu vou ter em uma determinada análise. E ele vai mostrar a vocês este histograma através de um dado que ele dá na página 55. Ele fala o seguinte, ó, veja os dados dos atletas convocados para a Seleção Brasileira de Voleibol na Liga de Vôlei de 2018. Ele me dá 21 atletas no total, dando data de nascimento, altura, peso e local de nascimento. Então, ele me dá 21 atletas com várias informações com relação a esses atletas. Vamos agora na página 56, por favor. Na página 56, ele fala o seguinte, pode considerar os seguintes passos para você elaborar um histograma. Ele pede que nós sigamos alguns passos para podermos construir, realizar um histograma. Então, vamos seguir esses passos aí, vamos ler um a um. Primeiro passo, analisar o conjunto de dados para verificar se alguma grande quantidade de valores distintos, quer dizer, que se repitam, que necessite organizar em classes. O primeiro passo é esse, verificar os elementos que tem no seu conjunto. Organizar uma lista com os elementos que eu tenho em ordem crescente. Então, esse organizar em ordem crescente, ele é chamado de rol. Rol, na estatística, é quando você organiza os dados através da ordem crescente ou até em uma ordem decrescente. Rol indica essa organização. Então, ele faz uma comparação entre o que você quer fazer. Aí, na página 57, na sua telinha, ele manda fazer o histograma, um gráfico, para representar as idades dos atletas. Então, o que fazer? Você vai organizar as idades em ordem crescente, que vai da menor até a maior idade. Então, ó, tem 20, 23, 24 se repete duas vezes, 25, 26, o 28 se repete duas vezes, 29, 30, o 30 também se repete duas vezes, até chegar no 40 anos. Então, o primeiro passo é organizar os elementos em ordem crescente. Organizamos. Terceiro passo, determinar a quantidade de classes para poder traçar o gráfico. Cada classe corresponde a uma barra do gráfico. No exemplo de jogadores, a raiz quadrada da quantidade, olha bem, a classe vai ser a raiz quadrada, no caso aproximada, da quantidade de elementos que vai haver nessa análise. Ou seja, a nossa análise ali, ela tem, no caso,
21 jogadores. Então, a classe vai ser dada pela raiz de 21. Só que a raiz de 21, ela não é um número exato. Ela vai ser aproximadamente 4,58. Ela é aproximada. Então, o que fazer para escolher a classe? Sempre você vai lançar a classe para um valor acima. 4,58, o valor acima dele é o número 5. Então, o nosso grupo vai ser dividido em 5 classes. Então, repetindo, o terceiro passo é achar a quantidade de classes. E a quantidade de classes vai ser o valor acima da raiz quadrada dos elementos pertencentes à minha análise. Então, como tem 21 elementos, a raiz de 21 seria 4,58. Como eu vou aproximar para cima, vou colocar 5 classes. Quarto passo, calcular a amplitude, ou seja, a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, as idades, a amplitude aí é a diferença entre a maior idade e a menor idade. A maior idade é 40, a menor é 20. 40 menos 20 é igual a 20. Então, a amplitude é igual a 20. Quinto passo, dividir a amplitude, que eu achei que é o 20, pela quantidade de classes. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. E esse 4, para mim, ele simboliza o quê? 4 vai ser o tamanho. Olha bem, classe, vai, no caso, o 4, melhor dizendo, ele vai ser o intervalo de crescimento das minhas análises. Olha bem, dividir a amplitude pelo número de classes. Essa medida é o intervalo usado para organizar as classes. Ou seja, então reparem que eu quero fazer um gráfico da idade dos atletas. E ela começa em 20 anos. Esse intervalo que eu achei quer dizer o quê? Essas idades elas vão aumentar de 20 em 20 anos. Então, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Então, esse intervalo ele simboliza isso, o aumento que vai haver em relação a esses elementos. Sexto passo, organizar as classes iniciando, no caso, do menor valor, né, e somando o intervalo que nós achamos até o final. Ok? Então, reparem o que é feito. Fizemos, no caso, as classes. Reparem que o início vai de 20 a 24, só que tem um pequeno detalhe importante. Quando eu falo de 20 a 24, isso é no histograma. Eu quero saber as idades, quantos atletas tem? Que tem entre 20 e próximo a 24. Então, reparem bem, o 24, o elemento final daquela classe não entra na minha contagem. Sempre o elemento final, no caso, não vai entrar na parte inicial das contagens. Então, de 20 até próximo a 24. Existem quantos atletas? 2. Agora, de 24 até próximo a 28. Tem quantos atletas com essas idades? 4. De 28 até próximo a 32. Quantos atletas tem? No caso, 6. De 32 até próximo a 36. Quantos atletas têm essa idade? 5. E, no caso, de 36 até o final, que é o 40. Aí sim. Quantos atletas tem? 4. Então, observem que
o histograma, um gráfico, ele é junto do outro. Esse ser junto implica numa chamada exclusão. Até ele fala o seguinte, no sexto passo, o símbolo, no caso, um colchete, é usado para iniciar, indica que o valor está contido no intervalo. E o colchete, para terminar, indica que o valor não está contido no intervalo. Por isso que na parte final aí da sua telinha, ele coloca assim, ó, colchete 20, tracinho 24. E o colchete invertido. Quer dizer que o 24 não entra na sua contagem. Depois de 24 a 28, colchete invertido. Quer dizer que o 28 não entra na nossa contagem. Dessa forma que se você determina e escreve um histograma. Gráfico muito utilizado em algumas áreas de nível superior, como veterinária, agronomia e assim por diante. Na letra B, ele quer fazer um gráfico do peso, no caso das massas, de cada atleta. Então, os passos são os mesmos. Primeiro passo, organizar em ordem crescente esses pesos. Eu prefiro falar massa. Então, ela vai de 70 quilos até 107 quilos. Alguns elementos se repetem. Se você lembrar, ainda tem 21 elementos. Feito isso, eu vou achar a classe. A classe é a raiz quadrada da quantidade de elementos. A raiz de 21, vimos que dá 4,58, aproximou-se para 5. Vou achar a amplitude. Maior valor menos o menor. 107 menos 70 dá 37. Vou achar agora o intervalo da classe. Vou dividir 37 por 5. Dá 7,5. Quer dizer o quê? A classe ela aumenta de 7,5 em 7,5. Então, 70 mais 7,5, 77,5. Mais 7,5, 85. Mais 7,5, 92,5. Mais 7,5, 100 quilos. Mais 7,5, 107,5. Organizei. Agora sim, eu posso montar o meu gráfico. Eu vou ver quantos atletas têm mais de 70 quilos e menos de 77,5 quilos. Você vai ver que foram 3 atletas. Na parte da frequência no seu gráfico, ele está subindo de 2 em 2. Você poderia subir de 1 em 1, sem problema nenhum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem problema nenhum. Então, 3 atletas. De 77,5 quilos até menos de 85 quilos. Houve, no caso, 7 atletas. Entre 85 quilos e menos de 92,5 quilos. Houve 4 atletas. De 92,5 até menos que 100 quilos. Houve também 4 atletas. E de 100 a 107,5 quilos, houve 3 atletas. Então, lembrando de novo que o histograma é um gráfico de barras em que uma barra ela sempre junta a outra. Não pode ser separada, tá bom? E também lembrando que o colchete invertido, ele determina a exclusão daquele elemento. Ele informa que aquele elemento está fora da nossa análise, ok? E, por último, a letra C, ele pede o local de nascimento dos jogadores por região. Como se você observou nas informações que eu tenho. Algumas regiões não tem nenhum atleta pertinente àquele lugar. Então, ali, é só fazer um gráfico de barras comum. O histograma é feito quando muitos valores se repetem. Então, nesse caso, o gráfico C não precisa. Então, fazer o quê? Na horizontal, coloca-se
as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E na horizontal, a frequência, que é o número de repetições que existem. E começa a contagem. Se você observar, 0 atletas moram na região Norte. 2 atletas na região Nordeste. 0 atletas na região Centro-Oeste. 12 atletas na região Sudeste. E 7 atletas na região Sul. Somando tudo, daria, no caso, 21 atletas sendo pesquisados. Então, esse é o nosso gráfico, ok? Questão 2. O infográfico é uma maneira de representar informações expondo elementos gráficos, visuais, aliado a textos e dados numéricos. Então, na página 58 tem um infográfico do Censo Agrário de 2017 no Ceará. Nesse gráfico, ele me dá várias informações através de figuras, de dados, de enunciado. Ele me dá a produção de leite, ele me dá utilização da terra para a plantação, quantos trabalhadores trabalham na lavoura, a quantidade de bananas que foram produzidas em 2017. Então, é um gráfico em que ele escreve figuras e fotos de tudo que acontece em determinada situação. Aí ele pede o seguinte: analise o gráfico, o infográfico da página anterior, elabore um texto com as principais conclusões sobre o tema. Então, aqui está um texto, ponto. Mas você vai montar um texto de acordo com o que você imagina. Olha bem. Um exemplo, né? Que ele dá um exemplo. Espera-se, né? Vamos lá aqui, ó. Em 2017, quase 7 milhões de hectares eram utilizados na produção agropecuária no estado, o que envolvia mais de 394 mil estabelecimentos. A cana-de-açúcar, com produção de 827 mil toneladas por ano, e o milho, com 252 mil toneladas, se destacavam na agropecuária temporária. Já a produção permanente contavam com a banana, que é 208 mil toneladas por ano, e o caju, 37 mil toneladas por ano de castanha. Na pecuária, o gado bovino produziu 536 milhões de litros de leite e havia 27 milhões de aves, entre galos, galinhas, frangos e frangas, que produziam mais de 140 milhões de dúzias de ovos. No ano de 2017, a atividade agropecuária em terras cearenses envolvia 956 mil pessoas. Então, é um texto que envolveu, não vou te falar tudo, mas envolveu uma boa parte do que estamos aqui visivelmente olhando. Ok? Nosso trabalho agora é falar sobre as medidas de tendência central. Olhem bem, na estatística existem 3 medidas de tendência central. Mas o que são essas tendências centrais, essas medidas? Olha bem, as medidas de tendência central expressam o comportamento de um conjunto de dados em torno, ao redor de um ponto central. Se eu te perguntar o seguinte, como é que é feita a sua média na escola? A sua média por disciplina. Você pega a prova mensal, mais a bimestral, mais as atividades, que seriam os REPs, e dividir por 3. Você tem a sua média. Só que essa média que você achou ali vai girar em torno de um valor médio central entre esses elementos. Então, essa média escolar, ela é uma tendência central, porque ela gira em torno de um valor central. Então, observem bem. 3 elementos, 3 valores
possui média central. Mediana, moda e média. Numa análise de dados, moda é o valor que mais se repete. O elemento que mais se repete, ele é chamado moda. Mediana. Mediana é, depois que você colocou os elementos em ordem, mediana é o elemento central da sua sequência. Elemento que está no meio da sequência. Por isso que, para você achar esses elementos, o primeiro passo é organizar, geralmente em ordem crescente, os elementos. E tem um detalhe na mediana. Se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana vai ser sempre o elemento que está no meio, sempre ele. Se a quantidade for par, não vai ter meio na quantidade de par. Então, o que fazer? Pega-se os dois elementos centrais, soma-se os dois centrais e divide-se por 2. Aí você obtém a mediana. E média. A média é a divisão. A média é a divisão da soma dos valores relativos aos elementos dividido pela quantidade total de elementos. Então, média é a soma dos valores de todos os elementos dividido pela quantidade total de elementos. Nesse agora com você, da página 60, ele me dá uma situação. Olha o que ele faz. O gerente de uma determinada setor de uma empresa fez um levantamento dos atrasos de seus funcionários ao longo de uma semana. Então, ele pegou vários funcionários, pegou 12 funcionários, 12 pessoas, e marcou durante uma semana o atraso de cada um deles. Tá? Marcou isso. Então, eu poderia formar, através desse conjunto de frequência, uma organização. Por exemplo, eu vou colocar em ordem esses elementos. Reparem que o 0 aparece 5 vezes, o 10 aparece 2 vezes, o 15 3 vezes, o 90 uma vez, 120 uma vez. Se eu te perguntasse qual é o elemento que mais se repete na minha sequência, é o 0 minuto. Então, a moda é o 0 minuto. É o valor que mais se repete. Se eu olhasse agora a mediana, são 12 elementos. Não vai ter um meio certo. Se pegar 12 e dividir por 2, dá 6. Só que faria 6 elementos à esquerda e 6 à direita. Correto? Ficaria 6 a 6. Então, o que acontece? A minha mediana não tem um elemento certo. Então, o que fazer? Como o 10 ele é o elemento central de um lado e do outro, soma-se esses dois valores, divide-se por 2. 10 mais 10 dá 20. 20 por 2 dá 10. Então, 10 minutos é o elemento central, ou seja, chamada mediana. Às vezes, fica valores diferentes no meio, tá? Então, por isso que é necessário você somar os valores e dividir por 2. Ok? Ah, mas se eu fosse ver, ele também fez aqui amplitude. Diferença entre o maior e o menor. 120 menos 0 dá 120. E 120 dividido por 2 daria, no caso, por 12, quer dizer, daria 2. Né? Então, portanto, o uso da média não seria o mais indicado para esse caso. Observe o seguinte, se eu quiser saber agora a média, o que fazer? Eu somaria, no caso, os 12 valores, que daria um total de 275, e dividiria
por 12. Eu obteria a minha média. Ok? Então, essa é a questão de número 1. Reparem que ela é bem simples até. Questão de número 2. No estacionamento de um shopping, o valor a ser pago pela diária, sem pernoite, é de R$12. Então, uma diária de R$12. Os veículos que entrarem no estacionamento, mas saírem em até 20 minutos, têm gratuidade, ou seja, não pagam nada. Veja a tabela com os dados referentes a uma semana de movimento desses veículos no shopping. Então, na segunda-feira, houve 150 veículos, 12 não pagaram. Na terça-feira, 102 veículos, 32 não pagaram, e assim por diante. Houve os veículos que entraram no shopping e os que não pagaram. Letra A, ele pede qual é a média diária de veículos nesse estacionamento. Então, a média diária, no caso, é somar todos os veículos que entraram no estacionamento e dividir por uma semana, que são 7 dias. Então, somando dos 150 até o 286, todos os valores ali, deu 1.422. Dividindo por 7, deu aproximadamente 203,14 veículos. Isso aproximado, hein? Então, em média, aproximadamente 203 veículos usam o estacionamento do shopping. Letra B. Qual é a mediana dos veículos que usam o estacionamento nessa semana? São 7 dias. Primeiro você vai organizar, olha bem, para achar, no caso, a mediana, tem que se organizar os valores em ordem crescente. Então, foi de 132 até 315, em ordem crescente. Mediana, no caso, por ter 7 dias, o meio é o quarto dia da semana. Então, ali ficou o quê? No caso, ficou 175, que é o elemento que está o quê? No meio. Letra C. Qual é a média diária de veículos que obtém gratuidade? Então, eu quero saber só em relação àqueles veículos que não pagam shopping, tem entrada gratuita no shopping. Então, é o 12 mais 32, mais 26, mais 18, mais 12, mais 28, mais 32. Daria 160. Dividido por 7, aproximadamente 22,86 veículos. Ou seja, em média, aproximadamente 23 veículos obtêm gratuidade de estacionamento. E a letra D, qual o valor médio diário que esses veículos de estacionamento fatura? Ele quer saber em termos de financeiro, mas em média. Reparem que na segunda-feira entram no estacionamento 150 veículos, mas 12 não pagam. Então, esses 12 que não pagam não podem entrar na sua média. Então, o que fazer? Eu vou pegar diariamente o total de veículos que pagam o estacionamento, que deu 108 mais 100, mais 122, mais 157, mais 204, mais 287, mais 254, que deu 1.262. Vou dividir por 7, que deu aproximadamente 180,29. Isso que são que pagam aproximadamente. Só que o valor cobrado é R$12. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero saber o valor pago em média, eu pego 189,29 vezes 12, que vai dar R$ 2.163,48 por dia. Essa é a média diária que eles lucram. Na página 62, ele fala sobre média aritmética ponderada. Sublinha esse nome aí, que ele é muito importante. A média aritmética ponderada, ela é uma média comum, só que ela influencia na sua conta através de uma chamada repetição de dados. Então, por exemplo, algumas escolas em Campo Grande,
tem as suas médias vinculadas ao chamado peso. Peso é um fator de multiplicação em relação a um valor qualquer. É igual, por exemplo, imagine o seguinte, você vai num ginásio de esporte, ver uma final de algum torneio qualquer. E nesse ginásio de esporte tem cadeiras e tem arquibancada. O preço pago ele é diferente. É diferente. A arquibancada, logicamente, você vai pagar mais do que numa cadeira. Mas imagine o seguinte, que a cadeira custe R$10 e a arquibancada custe R$20. E que 100 pessoas estão na cadeira e 200 na arquibancada. E eu quero saber a média que entrou em dinheiro. Então, arquibancada 100 pessoas, R$10, 10 mais 10 mais 10, iria somar os 10 100 vezes. Não é? Só que, como eu sei que são 100 pessoas que pagam R$10, eu poderia fazer o que já? 10 vezes 100. Como eu sei que tem 20 pessoas, 200 pessoas que pagam R$20, não precisa chamar 20 mais 20, posso fazer o quê? 20 vezes 200. Então, isso é o peso. Por exemplo, na página 62, ele te dá uma situação, ele te dá um gráfico, tá? Que esse gráfico são notas e números de alunos. Por exemplo, disciplina de matemática. 5 alunos tiveram nota 3. Quer dizer, minto. 3 alunos tiveram nota 5. 5 tiveram nota 6. 7 tiveram nota 7. 8 tiveram nota 8. 6 tiveram nota 9. E 10 tiveram nota 10. 3 tiveram nota 10, quer dizer, 3. Se eu quero fazer a média da turma, eu não posso somar apenas 5 mais 6 mais 7 mais 8, não. Porque 3 alunos tiveram nota 5. Então, seria 5 mais 5 mais 5, ou 3 vezes 5. 5 alunos tiveram nota 6. Não seria só apenas 6, seria 6 mais 6, 5 vezes, ou 5 vezes 6. Aí, no final, dividido pelo total de alunos, ok?